como banda, como empresa, a atitude que a gente podia tomar, a gente tomou. A gente não é conivente com nada disso, com nenhum tipo de agressão. Às vezes, de dentro da casa da pessoa, a gente não tem coisa que a gente não tem controle. Rapaziada, olha só, estamos no Rio de Janeiro, calma. Tem a musiquinha, tem palminhas hoje de novo. A gente tá aqui com o Pagode do Adame. Salve de palmas pra ele. Salve de palmas aqui também pra complementar aqui, ó. Isso aí, pô. Aê, ó, rapaziada. Bem-vindos, Pagode do Adame. O novo Pagode do Adame, é isso, rapaziada? Já vamos começar por aí? Exatamente. Apresentando quem tá aqui agora, que eu já conheço, né? Pra mim já não é novidade. Mas exato. Pra galera que tá em casa... Peraí, vamos fazer o seguinte. Antes da gente apresentar com detalhes, sim, eu vou fazer os pedidos primeiro, né, Zé? Que não esqueça dos pedidos, né? Que é o quê? Se inscreve no canal, rapaziada, que é importante pra gente. E outra, se inscreve também no canal do Pagode do Adame. Apesar que eles não estão precisando muito, já tá estourado o canal deles. Ou não? Caramba. É sempre bom, né? Sempre bom. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Isso aí. Então, ó, com certeza. O link do Pagode do Adame tá aqui na descrição também. Então se inscreva lá no canal deles e se inscreve no nosso também. Dá o like e comenta, que é importante, tá bom? E agora sim, Pagode do Adame tá aqui com a gente. Rapaziada, tá aí firme e forte pra contar pra gente as novidades aí do trabalho. E aí, Farias, muita novidade pra contar? Caramba, a primeira novidade é essa aqui, né? Miguel, novidade entre aspas, né? Porque, assim, Miguel sempre fez parte do trabalho, né? Ele sempre teve junto com a gente, ele era que sempre foi um quinto elemento, né? Junto com a gente, sempre participou ativamente dos planejamentos, não só musicalmente falando, mas Miguel sempre deu muita opinião boa pra gente dentro do projeto. E assim, agora a gente conta com a ajuda maior dele aqui junto com a gente. De verdade, agora só mudou porque chegou na foto. Tá na foto agora. Só isso que mudou. Mas assim, é muito legal poder contar com ele, né? Mais ainda agora. E ele sempre... Ele que produziu, né? Todos, né? Os nossos audiovisuais, quem produziu foi ele. E eu, junto com ele, a gente monta o repertório, a gente faz as coisas. E aí ele divide, arranja lá. Então, assim, é muito, muito bacana poder estar contando com ele aqui na foto junto com a gente hoje. É isso, nas nossas correrias. Então é isso. Bem-vindo aí, né, Miguel? Pô, pra galera que... Responsa, né, Brito? Responsa tá com os caras, mas... Assim, desafio maneiro pra caramba. Na verdade, a gente já teve um outro grupo, que era um grupo chamado Samboys, era eu, o PH, a gente teve esse projeto, e aí o grupo acabou e tal, eu fui seguir minha carreira de músico e tal. Pra mim, eu tinha colocado na minha cabeça, não, isso aí não é mais pra mim, deixa eu aqui como músico acompanhante e tal. E vivi coisas bem especiais, e pra galera que conhece do samba, toquei com o Tieto, toquei com o Xande, gravei alguns projetos. Gravei alguns projetos aí importantes e tal. E agora chegou esse convite e eu prontamente aceitei pra gente escrever essa história bonita que eu tenho certeza que nós vamos construir aí junto. E é isso. Prazer é todo meu de estar aqui com eles, esses irmãos. Que maneiro. A gente vai contar bastante coisa da tua trajetória até aqui, né, cara, na música. A galera que te conheceu lá no Thier, né? Inclusive eu te conheci quando você tava lá no Thier, né? E... Cara, acho que eu te conheci, sabe onde? Eu tava lembrando vindo pra cá. Acho que foi a primeira lembrança que eu tenho sobre, assim, gravação, esse programa, tocando com música, foi um programa em 2018 que eu gravei com o Vou Zoar. Foi Vou Zoar e Sambaí. Lembro. Foi você e o Juno Belo. Lembro lá disso. Em Niterói. Você tava lá, tava tocando? Eu tocava com o Vou Zoar na época. Lembro disso, eu tava cara. lembrando disso esses dias. Tava ainda... Foi em Niterói, se eu não me engano. Júnior Belo, lembro disso, cara. Ele me convidou na época. Júnior Belo, E aí de lá você já foi tocar direto com o Thier ou como é que foi? Teve um período ali? Lá, isso foi em 2018. E aí em 2018 acaba esse nosso primeiro grupo. E em janeiro de 2019 começa o Pagode do Adame, né? O Pagode do Adame começou ali em janeiro de 2019 mesmo, numa casa chamada Sambar. Isso aí. Lá no Rocha, em São Gonçalo.
Só que eu fico durante esse tempo, assim, tocando com eles e logo após, em maio, eu retorno pra banda do Thier, né? Que, na verdade, fiz parte em 2016, só que eu era menor de idade. Aí eu comecei a faltar aula, minha mãe me deu um puxão de orelha. Falou, ó, sai, termina a escola e depois você volta. E aí, em maio, eu volto pra banda do Thier, mas sempre, mesmo não estando na estrada com eles nos shows, tudo que era audiovisual, tudo que era relacionado ao Pagode Adame, eu sempre estive, né? Eu nunca me ausentei. E aí, em maio de 2019, eu entro pra banda do Thier, que é onde a galera conheceu meu trabalho, assim, né? Acho que foi através dali, né? Foi bem bacana essa parte da vida aí. E assim, eu até esqueci de falar no começo, pra vocês darem a rede social de vocês também, né? Pra galera seguir, né? Falar logo do começo. Tem o Pagode do Adame, que é @Pagode do Adame mesmo, é isso? Isso aí, Instagram Pagode do Adame Oficial. Oficial. Só seguir a gente lá e ficar por dentro dessas novidades que estão acontecendo. Isso. Né? Agora a chegada do Miguel e mais outras coisas que virão acontecer com certeza. É isso. E o seu lá no Instagram tá como, O meu tá Cantor Farias. Cantor e Farias. o do Pedro Leite, PH Leite. PH Leite com 2 T's. Aí sim, já tá. Quando vira artista é outra coisa. Já mete 2 T's, né? É isso aí. E assim, antes da gente entrar em detalhes assim, em relação à carreira e tudo mais, Sim. já explicar pra galera a ausência do dono do nome do grupo, né? O Adame. Cadê o Adame, gente? Vamos explicar pra galera, né? Assim, o Adame agora ele tá nessa parte administrativa também, né? Com a galera da Gold lá. Ele escolheu, né, tá nesse caminho lá com a Gold. E é isso, cara. Assim, ele... Era uma coisa que ele já queria, uma coisa assim, que né? ele já manifestava dele, né? esse desejo, assim, porque ele se preocupava com essa parte, assim, de administração e tal, né, do projeto, e ele agora tá de casa. Cara, e foi estranho pra vocês esse início com menos pessoas no grupo, digamos, que foi o primeiro show Sim. com essa formação oficial, digamos assim, foi agora em Salvador, é isso? Na sexta-feira. Isso aí. E aí, foi tranquilo assim pra vocês? Cara, assim, inicialmente, como a gente, né, já... Por exemplo, eu entrei no Pagode do Adame em 2020. Eu não entrei quando começou em 2019, eu entrei em 2020. Naquele audiovisual que era... não vou saber o nome, eu já cara. tô, acho que é o nosso pagodão, eu já tava. Que saiu da internet. Que tem outros dois cantores, já que é o Vandero e o Duan, que são amigos nossos. Eles estavam lá e eu já tava, nesse aí eu já tava. Entendi. Eu já tava, esse foi em 2021, se eu não me engano. Então o Pagode do Adame, só te cortando, mas pra não perder esse gancho aí... Ele surgiu como... Tinham vários cantores, o Adame foi formando isso. Como é que foi? Assim, Era um evento... Até pra galera entender que o Adame não é você. A gente até brinca, né? Que a galera acha que você que é o Adame. Porque muita gente, como eu sou cantor, muita gente acha que eu sou o Adame, entendeu? Uma vez a gente até se encontrou, você falou, gente, ó, esse aqui é o Faria, não é o Adame não. Mas assim, isso é normal, pô, eu acho super bacana, assim. Galera me abraça, o Adame, eu falo, não, tamo junto e tal. E é isso, acho que é natural, né, cara? Sim. Acho que é uma coisa natural e não chega a ser um... Não incomoda, não. Agora não. que ele não tá mais na capa... Adota o Adame, pô. Não tem problema não. Agora eu sou o Adame. Do lado dele, cara, às vezes as pessoas tiravam foto comigo e marcavam ele. E vice-versa, né? Cara, isso acontece não só com o Adame. A galera me confunde de verdade com o Mateuzinho, cara. Sério? A galera me confunde com o Mateuzinho de verdade. Uma vez a gente gravou uma parada com o Renan Oliveira, sim, lá no Rena, e quando eu desci do palco, um cara me parou e falou assim, pô, Mariano, nem cantou sua música. Eu falei, pô, cantei, cara. Claro que cantei. Ele, não, cara, sua música... Eu falei, que música você tá falando, cara? Ele me namora. Pô, eu falei, não sou eu, não sou o Mateuzinho, não, cara. Aí, e tiraram uma foto e marcaram ele. E o Mateuzinho printa e me manda. Ele aí, toda hora. Quando não é o Adame, é o Mateuzinho. É o Mateuzinho, isso aí. Gente, é o Farias, então sou já coloca aí, Farias, ó, pra decorar a fisionomia dele. Teve uma vez que vocês até fizeram uma brincadeira numa postagem. Quem é quem? A gente fez, Quem é quem? Ficou engraçado demais, cara. E aí, nesse começo, então, o Adame chamou, era você
e tinham mais 2 cantores, é isso? Cara, assim, o início do Adame, vamos dizer que era tipo uma resenha. Era uma resenha entre amigos. Ele reunia os amigos pra gente fazer um pagode. Sim. Que era toda segunda-feira. Toda segunda-feira lá em São Gonçalo, onde ele falou, no Sambá, no Rocha. E aí, assim, foi tomando uma proporção que a gente nem imaginava, assim, sendo bem sincero. A cada segunda-feira surpreendia muito mais a gente, a cada vez. E assim... E já começou como Pagode do Adame, já. Isso. O nome, isso, né? Sim. Isso. E aí, tipo... A parada foi crescendo tão rápido que, assim... Tinha segunda que o contratante botava uma atração maior, uma parada, tipo, maior mesmo, ficava um evento grande. E assim foi crescendo automaticamente. Aí foi 2021, né, que a gente gravou. Isso aí, foi 2021. Foi depois que o Farias entrou e tal, a gente nunca tinha gravado nada. A gente resolveu gravar, assim. Que foi o da praia, né? A gente não ensaiou. Não, na praia não, esse é o nosso na praia pagodão, foi que tava os 2023. outros 2 cantores. Tipo, sim. a gente não ensaiou, a gente só fez o que a gente fazia toda segunda-feira. A gente sentou ali, a gente colocou o Paulista. Que tocava colocamos um sopro O Campanário também, o Campanário acho que tocou também nesse dia. E a gente não ensaiou, a gente só tocou. E ali, assim, ali foi o começo, né? Aí deu uma viralizada boa ali, e já, a gente né? teve alguns problemas no YouTube, que acabaram caindo foram 2 blocos, se eu não me engano, né? Que caíram. Foi. Mas assim, a gente já tava com números absurdos. Porque a ideia da gente gravar não era pra soltar no YouTube, era só pra soltar no Instagram. E era IGVT, não é? Uma parada assim. IGTV. Sim, uma parada IGTV, dessa. A ideia era essa. E aí a gente, vamos botar no YouTube. Botamos. Tipo, muito rápido, assim. Tipo, tinha bloco que tava com 3 milhões e tal. Caramba. O outro com 1 milhão e tal. E assim, aí um dia eu acordei, todo dia naquela, tipo, tudo muito novo pra gente, eu sempre olhava os números, né? Eu olhei e falei, caraca, tá faltando um bloco aqui. Aí eu fui liguei pro Adame, falei, Adame, você excluiu algum bloco? Ele, não. Falei, tem certeza? Ele, tenho. Falei, cara, tá faltando tal bloco aqui. Não tem, não. Caiu, não sei o que aconteceu. Aí a gente começou a correr atrás. Aí viu o que aconteceu, né? Cara, e é engraçado, né? Porque geralmente quando não tem essa pretensão é que acontece de viralizar, né? Às vezes o cara... Pô, a gente já cansou de ver, né? Vocês com certeza também. Pô, faz aquele trabalho, planeja tudo e, pô, estrutura e o negócio não anda. Aí às vezes grava assim despretensiosamente, A gente né, não cara? tinha noção de nada, assim. Questão de tráfego, de botar grana pra... Nada. A gente não tinha só nem... gravou... Foi o que eu te falei, era pra colocar só no Instagram. Aí a galera foi comprando a ideia no Instagram, vamos pro YouTube. Foi pro YouTube, aconteceu aquilo. Caramba. Isso 2019, é isso? 2021. 21. Aí o da praia, que foi acredito que foi a virada de chave, foi 2000. Aí foi em 2023, mas antes a gente gravou em 2022 o Mistura, que aí já tava só eu como cantor no Mistura, que foi uma outra pegada assim, né? A gente colocou sertanejo também, né? Cantamos ali em pagode e experimentamos um outro jeito. E aí chegou um certo momento que eu conversei lá com o Adame, eu falei, cara, a gente precisa gravar um pagode nosso pra galera ouvir assim no churrasco, dar um play e deixar rolar. Aí ele falou, pô, vamos gravar então. Ele, pô, monta um repertório aí que eu vou agitar aqui o resto aqui. Eu falei, tá bom, beleza. Aí montei o repertório, aí falei com o Miguel, mandei pra ele o repertório. Aí a gente se reuniu na casa dele, Pedro também tava. A gente se reuniu na casa dele com a galera da Harmona. E eu fiquei cantando com a galera lá, e eles dividindo, arranjando. A gente ensaiou 2 vezes, no caso. Esse já teve uma preparação um pouco melhor, né? A gente ensaiou 2 vezes. Na semana, assim, 2 dias só de ensaio que teve. E no final de semana a gente gravou. Ali era onde? Ali, aquela praia onde? No Lounge Cambuinhas, em Niterói. Entendi. Lounge Cambuinhas. E, assim, cara, a gente não imaginava a proporção que fosse tomar. E, assim, foi uma parada que mudou a nossa vida, assim, de verdade. Acho que mudou a nossa vida essa gravação e foi, assim, eu não digo nem... eu acho que foi essa palavra, despretensiosamente. Porque, assim, a gente queria esse conteúdo, lógico que a gente faz almejando, lógico,
né? Que a galera ouça. Mas a gente não imaginava que fosse tomar a proporção que tomou, né? Da gente chegar em qualquer lugar e tá tocando, né? Então, assim, foi muito legal. Tem quantas visualizações esse aí já? Tem mais de 18 milhões, eu acho. Isso no YouTube. No YouTube só. Fora plataforma digital. Fora Spotify e tudo mais. Sim. E o que vocês acham que foi o segredo daquele ali, assim, daquele... Porque eu lembro que tem várias cenas engraçadas ali também, né? Da galera... Sim. Eu acho que isso aí também contou. Mas eu acho que... Eu acho que a naturalidade, foi espontaneidade, né, da parada. Eu acho que foi muito espontâneo tudo que aconteceu ali. Não só musicalmente falando, mas tudo que aconteceu ali. Tem uma música que eu até reparei uma vez eu vendo, que eu falo não sei o que de luz, aí a luz, boom, acende sozinho. Eu falei, cara, se fosse ensaiado não ia acontecer isso, sabe? Verdade. Mas assim, foi muito natural tudo que aconteceu ali, principalmente musicalmente falando, que a gente montou ali os blocos, fizemos divisões simples também, não fizemos nada muito mirabolante, né? E funcionou, né? Funcionou. Cara, tem um amigo de Brasília que ele nem é do pagode, assim, né? Quer dizer, se ele ouvir, ele vai ficar até chateado. Ele é pagodeiro, mas é aquele pagodeiro que consome, né? Sim. Ele trabalha com outras coisas, enfim. E ele um dia me mandou o link do vídeo de vocês, lá no comecinho desse vídeo, né? Quando esse vídeo começou a andar, né? Ele, porra, Brito, esse grupo você tem que conhecer, cara. Esse grupo é foda. E aí ele me falou uma coisa assim, que eu gosto de pescar isso, porque a gente que trabalha com isso, a gente vai tentando entender a cabeça de quem consome, né? Sim. Aí ele falou assim, cara, eles buscaram umas músicas que ninguém toca, sabe? Apesar de serem músicas que a galera toca aqui, mas de repente lá, pra ele não chegava tanto. Então pra ele já foi um repertório também diferente, né? Sim. Pra ele já foi um repertório. Sim. Né? Pra cada um tem uma coisa, né? Às vezes essa questão da espontaneidade eu acho maneiríssima, uma coisa que eu acredito que funciona muito, cara, que é não criar situações, né? Deixa rolar como é no pagode mesmo, né? Sim, e esse é a naturalidade do negócio, né? Esse repertório do Na Praia, a gente já tava fazendo em alguns pagodes que a gente tava tocando. E assim, eu só coloquei algumas músicas que eu via, que eu achava que na época ninguém gravava, eu não via tanta gente gravando algumas músicas que eu achava assim, lá do B e tudo mais. Qual, por exemplo, assim, que você... já assim? São 2h10 da madrugada. Eu não via muita gente gravar isso. Verdade. Né, Abrigo. Então eu não via algumas pessoas gravando isso. E é uma música que eu sempre gostei de ouvir. Eu cantava em alguns pagodes. Então, assim, eu falei, cara, vou colocar isso aqui porque, assim, por gostar da música mesmo. Sim, é aquilo que a gente tá falando, da espontaneidade da parada mesmo acontecendo. E, assim, acho que tudo funcionou. Tudo calhou de se encaixar, assim. Dentro do repertório ali, eu sempre... Toda vez que a gente tá... Até no Entre Amigos também eu montei o repertório também com ajuda também no Miguel. E em todas que a gente faz, assim, junto, eu penso muito de música, assim, igual a ele. E a gente busca o mesmo caminho, assim. Sabe? Colocar músicas que a gente gosta, entendeu? Sim. Não só que... eu vejo que a galera não grava, mas eu tenho que gostar da música também. Né? Eu acho que a música... Principalmente eu cantando a música, eu tenho que gostar de cantar a música. Eu acho que isso é muito importante pra quem tá cantando. Né? Eu acho que o cara tem que... Como é que você vai convencer o público se você não Exatamente, tem essa porque você passa música, a mensagem de uma outra forma. Assim, você sente isso. Né? E eu acho que o ponto principal é esse aí. Cara, eu ouço, graças a Deus, falar muito bem de você cantando assim, cara. Muita gente elogiando, assim. Que isso? Eu lembro que no pagodinho lá do Léo Santana, né? Que você participou. Sim. Aí muita gente mandou mensagem, caralho, esse cantor aí é bom pra caralho, tal, não sei o quê. E, cara, muito por isso, né? Acho que você consegue interpretar as músicas ali de um jeito... Talvez a escolha pesa muito, né? De você conseguir escolher boas músicas que você se identifica e aí emprega a sua qualidade, né, cara? E a galera tá curtindo muito, cara. Eu acho que é muito isso. Eu fico feliz, assim, que a galera tá, curtindo o trabalho. Eu fico feliz pra caramba porque, assim, eu tô começando uma caminhada, assim, então... a galera tá começando a me conhecer agora. Eu fico muito feliz assim com esse retorno que eu também recebo de alguns amigos da música também, que são
referências pra mim também. Sim. Então isso é muito legal, assim, cara. Eu fico muito feliz porque a gente busca isso o tempo todo, né? Se identificar com a música pra gente tentar passar a mensagem da maneira correta, né? Eu acho que o importante hoje em dia, que é tão difícil, né, cara? Hoje em dia tem muito cantor bom aí também, né? Que sim, tá muita coisa. Não é a galera que tá cantando, ninguém tá de bobeira, né? E aí pra você entrar no meio dessas cobras criadas aí, né? Rapaz, você tem que buscar um jeito de tentar passar, assim, eu busco sempre passar as coisas de uma forma natural. Sim. Que eu tento passar a mensagem da música de algum jeito. E do meu jeito. Eu tento passar isso dessa forma. Então, assim, eu acho que graças a Deus, assim, pra gente, que tem começado a dar certo, é isso aí. Eu acho que eu busco tentar passar sempre da forma natural. E eu tô aprendendo, né? Eu fico olhando todo mundo cantando, eu tento puxar alguma coisinha dali pra mim, tento encaixar. Tu se espanta mais, assim, cantando, assim, cara? Cantando de voz? Pô, não tem como dizer que hoje, assim, é o Ferrugem, né, cara? A mesma absurdo, firma, inclusive, assim, né? É absurdo, cara. É absurdo, assim, estar perto dele e, pô, gravar no DVD com ele, cara, eu tava muito nervoso. Eu, inclusive, o Davi Quaresma é um dos meus melhores amigos, assim. E 2 dias antes do DVD, eu liguei pro Davi, eu falei, cara, tô muito nervoso. E ele já tinha gravado com o Ferrugem. Aí o Davi falou, cara, calma, fica tranquilo. Porque, cara, quando chegar lá, o que ele me falou foi o seguinte, cara, ó, você vai fazer o seguinte, ele vai cantar, mas você também tem que cantar, porque se você não cantar, naturalmente ele vai te engolir, porque ele canta muito. Então, assim, você tem que cantar, não deixa de cantar, canta com ele. Aí eu falei, pô, show de bola, eu coloquei isso na minha cabeça. E assim, a gente gravou de primeira, eu fiquei muito feliz, cara, porque a gente gravou de primeira a música. No DVD eu tava muito nervoso, eu nunca tinha nem falado oi pra ele. E a gente se conheceu ali no palco, na hora. Ele até me falou... E a composição era dele também, né? Composição dele. A música dele. Então, assim... Então ele tava totalmente à vontade. Ele tava muito à vontade. E eu tava muito nervoso. Mas, cara, graças a Deus, assim, deu tudo certo. Consegui gravar ali com ele. Ele é um cara, pô, super receptivo. Ele é maravilhoso, esse cara. Cara, o Ferrugem é engraçado, né? Porque... é difícil ter um episódio aqui que a gente não fale dele, assim. Não é nem por forçação, é porque ele tá num momento, assim, tão bonito, né, cara? Que é difícil não falar e difícil não ver o quanto ele tá numa posição, assim, de destaque, né? Quando o assunto é cantar, quando o assunto é carreira também, né? Que você vê como tá, né, cara? Muito e bonito, é bem bacana, assim, mandar até um abraço pra ele, né? E tem que vir aqui, hein? Já vou deixar aqui, ó. Tem que vir. Ele falou, eu quero fazer lá onde todo mundo vai, não sei o que, tem que vir aqui, pô. Tá pertinho da casa dele aqui. Tá pertinho de casa. Tá pertinho. E o PH falou desse lance de quando começou a ter visualização ali, né? Vocês ficarem olhando, eu lembrei, cara, é sempre assim, né? Os grupos que a gente lançou e andou, eu lembrei de vários aqui agora, que, pô, e aí, Leandro, deu quantas visualizações? 10 mil? 20 mil? 30? Já bateu 50? Esses dias eu tava lembrando dos papos que eu tinha com o Góis do Menos é Mais, cara. Quando o primeiro vídeo deles começou a andar, que foi o do Boteco. E aí a conversa era exatamente essa. Aí ele, e aí, já deu 10? Já? E agora 20? Pô, será que bate 30? Caramba. 40 mil? Hoje são milhões, né? Graças a Deus, rápido. né? Mas é legal, né, cara, olhar pra trás e ver essa expectativa, assim, dos primeiros passos do trabalho, né, cara? E quando sente que tá andando, né, cara? Eu sinto essa alegria quando um vídeo que eu lanço, assim, anda. Imagina quem tá ali cantando e tocando, né, cara? Eu fico olhando até os comentários, pô. Sim. Eu fico atualizando os comentários no YouTube, eu coloco ali nos mais recentes e vou lendo tudo, assim. Eu vou vendo o ponto que a galera também fala que, pô, eu acho que isso aqui não ficou legal. Eu também olho muito isso, assim. A crítica também, né? Eu tento ver pra também depois, se a gente vai gravar alguma parada, eu já lembro daquilo ali que o cara falou. Gente, isso aqui, vamos corrigir isso aqui. Mas tem alguma crítica assim que você falou, porra, aí tu pegou pesado também. Tem uns caras também que pesam a mão, né? Cara, assim... meio sem noção, né? Internet é meio complicado, assim, a gente tem que ter aquele filtro, né? A gente tem que ter aquele filtro, mas eu acho que tem muito comentário ali que é legal, acho que depende da forma que você interpreta também,
né? Eu acho que você tem que... Até a crítica, eu acho que você trazendo de uma forma positiva, eu acho que isso acrescenta até... Acho que na nossa vida, assim, eu acho que você trazendo, você... De repente você olhar e não se ofender. Eu acho que a crítica é muito isso. Quando o cara se ofende, o cara fica meio chateado. E aí por isso que às vezes o cara não traz aquilo de uma forma positiva pra ele. Então eu acho que isso é muito legal, você trazer a crítica pra você de uma forma construtiva, pra de repente você olhar e falar, pô, realmente, isso aqui, pô, podia melhorar. E aí, de repente, você vai buscando melhorar aquilo ali. E, cara, eu digo não só na música, assim, como pessoa mesmo. Na vida. Hoje eu respondi um comentário no meu Instagram que eu postei um vídeo do Sorriso do lançamento que eles estão fazendo agora, inclusive, daqui a pouco, né? Do dia que a gente tá gravando aqui. E aí é um arranjo de fada que eles fizeram só voz e piano, né? Sim. Aí alguém comentou assim, cadê o cavaco e o banjo, o repique, acabaram com o fundo de quintal. Eu falei, cara, tu nem escutou o álbum ainda, isso aí é 30 segundos de um álbum, o cara tá... Não, porque tem gente que é sedenta pra criticar, né? Nem parou pra ver ainda, né? Já fica ali olhando o que tá faltando pra poder falar. Prestou atenção na parada, não viu, com calma. Exatamente. E tem aquele lance, a música, todo mundo é igual futebol, né? Todo mundo é especialista na parada, né? Todo mundo joga. Todo mundo quer falar. Todo mundo é Ronaldinho Gaúcho. É igual cantor, né? Cantor, tipo, desafinou e tal, mas eu fico pensando, cara... Caramba! Eu vou dar um exemplo, pronto, antes de você complementar, né? Lá, o Pagodinho do Léo Santana, lá em Brasília. Que foi onde vocês participaram, não foi? A gente participou em Recife. Recife, verdade. Aí eu tô lá em Brasília e a Dani, que trabalha com o Léo, pô, Leandro, você não quer apresentar ele hoje aí, não? Pô, vai lá no palco, chama a galera que tá na tua casa. Eu falei, pô, eu vou, tal, com certeza, tal. Aí, pode ir, pode. Peguei o microfone e fui. Cara, quando eu subi, lotado, eu, caralho, ainda bem que eu só vou chamar o cara. Imagina pra cantar. Imagina, tá maluco. E você tem que cantar afinado ali no negócio. É difícil, rapaz. Por isso que é igual tu falou. Em casa, no sofá, assistindo. No sofá, é fácil, cara. né? Pô, desafinou, cara. Olha aí. Olha Mas ali. sobe lá, pô. Cara, é complicado porque, assim, não só uma pressão psicológica, assim, né? Eu acho que é muito de você... Eu me cobro muito, assim, quando eu vejo alguma coisa em mim errada, eu fico triste, às vezes. Já teve gravação nossa de eu sair e falar pros caras, tô puto, não sei o quê. Porque, assim, às vezes tem uma parte que eu falo, pô, eu podia ter ido melhor aqui. E, assim, um lugar que eu fiquei assim, igual você falou que subiu lá no palco do Pagodinho, e viu tanta gente, quando a gente participou do primeiro no Manaus, lá em Vitória, no Espírito Santo. Cara, quando ela chamou, quando a Lud chamou a gente, aqui a gente entrou no palco, eu vi aquele mar de gente assim. Assim, a gente já tinha cantado em bastante festivais assim. Alguns festivais estavam bem cheios, mas não naquela proporção de, pô, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. A gente não tava... nunca tinha feito assim, aquilo, né? Sabe? Foi uma coisa que... Eu gelei de verdade. Mas é isso, eu acho que eu costumo sempre dizer uma parada. Antes de você subir no palco, se não der o frio na barriga, perdeu a graça. Tem que parar. Perdeu a graça, tem que dar o frio na barriga. Eu acho que até esses caras aí já da antiga, digamos assim, eu acho que até eles ficam um pouco nervosos assim também, né, cara? Acho que é impossível não ficar um pouco, né? Com certeza. O Péricles, cara, eu conversei com ele lá em Recife, né? E aí ele falou, pô, tava um pouco... tenso aqui e tal, tipo, ansioso. Eu falei, caralho, se ele fica ansioso, quem sou eu pra não ficar? Eu acho que tá no podcast que eu gravei com ele lá, cara. Ele falou isso. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Ele falou assim, e aí, Pérez, como é que tá? Ele tinha acabado de cantar, né? Ele sentou ali pra gente começar a gravar. Eu acho que eu não sei se tava gravando. Eu falei, e aí, como é que tá agora? Não, agora eu tô tranquilo. Mas eu tava um pouco... Falei, caramba, se ele tá, imagina, né, cara? Se o rei da voz, precisa nem falar nada. E assim, aí voltando, né? O vídeo da praia começou a andar. Isso aí. Então foi andando ali e tal. E aí vocês começaram a ver, pô, agora... Quanto que vocês viram assim? Pô, esse pegou, vamos pro próximo. Com uma semana tinha batido 1 milhão. Com uma semana, né? Tinha batido 1 milhão. E vocês já começaram a pensar no seguinte, que foi o Entre Amigos, não é isso? Isso que aí. É aquele na casa, né? Que a gente gravou com o BG e com o Gamadinho, né? Com a participação deles dois. E assim, foi uma coisa que também... foi outro projeto que também mudou a nossa vida, assim. Também, porque foi um sucesso, assim, que a galera gostou muito, né? A gente ficou muito feliz com
com caminhar também, foi coisa... Eu digo assim, que foi um sucesso porque mudou a nossa vida. Então a gente considera ter sido um sucesso na nossa vida porque, assim, mudou a nossa vida pra caramba, nos ajudou muito, tudo isso que aconteceu. A gente conseguiu, após esse Entre Amigos, a gente conseguiu viajar ao Brasil, conseguiu tocar em grandes festivais. E né? esse aí foi quanto tempo depois do anterior aí? Foi em agosto, a gente gravou, no caso, na praia em fevereiro. Em agosto de 2023 a gente gravou o Entre Amigos. O que rodou mais até hoje foi o da praia, né? O que tem mais visualização, assim? Cara, Sim. em número número, eu não sim. sei. O bloco do acho Gramado... que o Entre Amigos, se for contabilizar os streams de áudio e vídeo, eu acho, não tenho essa certeza, mas eu acho que passa o na praia. Isso aí. O Entre Tem um Amigos bloco acho que passa... que tá em 26 milhões. 27 milhões. Passou de 27 O já. Davi tá com 20. Tem 20, tem mais de 20. Caramba, rodou muito, né, cara? Rodou Mais de bastante, 20. assim, cara. Esse vocês já lançaram em blocos, no caso, né? Sim. O primeiro já lançou de uma vez, né? O anterior, Isso aí. né? O Entre Amigos foi dividido em parte 1, parte 2 e Mas depois a gente botou... os soltos, né? os soltos. Isso aí. Entendi. E aí no meio do Na Praia a gente colocou 2 músicas nossas, né, que a gente já tinha gravado. Na verdade, Nada Paga a gente gravou a primeira vez no Na Praia, que foi Nada Paga e Dá Seu Jeito, que foram as nossas primeiras músicas. A Dá Seu Jeito a gente lançou ela no Mistura. Na verdade a gente lançou ela sozinha, como um single, né, e aí depois a gente gravou ela no Mistura, uma versão ao vivo dela. E aí no Na Praia a gente colocou Nada Paga. A gente falou, cara, a gente precisa colocar outra música aí. E essa música, a Nada Paga, a gente já tinha gravado as bases dela. E aí o Adam chegou pra mim e falou, cara, qual música que vai ser? Aí eu falei, cara, tem que ser Nada Paga. É a música Acho que foi unânime a decisão, assim. Todo mundo viu a música e... tem que ser essa. Música do Felipe Cavaco, do Rômulo Doutor e do Miguel BD. Abraço Mandar um pra beijão eles. pra eles. Rapaziada. Obrigado São por os esse caras que- presente. São os caras que... Miguel tá lá em... Como é que é? Austrália, não? Nova Nova Zelândia. Zelândia. Ele mora lá. Então, assim, cara, foi um presentão que a gente recebeu do Felipe Cavaco, porque ele que apresentou essa música pra gente, ele tocava com a gente na época. E, assim, foi... De primeira, assim, a gente ouviu e falou, não, a gente vai gravar essa música aí. Musicão E mesmo. quando a gente colocou no Na Praia, assim, a galera abraçou a música de uma forma maravilhosa. E quando chegou no Entre Amigos, aí um pouquinho antes eu falei com o Duzão. Aí eu falei... Eu encontrei com o Duzão, na verdade, na GH. Aí o Duzão foi e me falou, ele, cara, eu tenho algumas músicas, composições minhas e tal, que a gente fez até no camping e tal. Eu falei, pô, show de bola, pô, me manda aí, cara, pra eu ouvir. Ele cantou ele cantou Saudade Que Fala pra mim. Eu falei, pô, gostei muito dessa aí. E eu falei, pô, mas me manda, acho que você tem. Ele me mandou e no meio tava metade da metade. Que é dele, do Rodrigo Oliveira, Juninho Alvarenga, Góes, que foi feito no camp, né? O Cleitinho Persona também. E assim, quando eu ouvi metade da metade, eu falei, caramba, essa música é... Pô, aí gravamos essas duas. Aí é uma música que vem surpreendendo muito, né? Sim, muita coisa. Bacana. Tocou em Salvador agora na sexta passada. Muita coisa. Galera cantou muito. Galera cantando assim. E aí a gente gravou essas duas, né? Nesse audiovisual aí também, que deu uma caminhada, graças a Deus, assim, maravilhosa pra gente, assim. Pô, bacana. E assim, vamos fazer um parênteses aqui para um assunto que eu sei que a galera tá até aguardando para ser dito, né? Eu até conversei com eles antes que eu falei, cara, vamos falar um pouquinho depois, né? Porque a gente tem que falar várias coisas antes, né? Do grupo. Tem outras coisas que a gente vai falar ainda, então depois desse assunto não vai embora, não. Tem que ficar para ver os outros assuntos também. Exatamente, tem que ficar aí, tem novidade pra caramba. É um assunto assim que é difícil falar porque envolve muita coisa, né? A gente sabe que acredito que a galera acompanhou todos os problemas que aconteceram envolvendo o grupo, né? Envolvendo o Didico, né? Que, enfim, fazia parte do grupo. Eu queria que vocês falassem, assim, como é que foi essa decisão de afastar ele, porque eu acredito que esse que é o grande ponto, né? Sim. Que eu até fiquei pensando quando chegou a notícia. Óbvio que existem outras questões, né? Que, enfim, a gente não vai entrar nessa seara. Mas pensando do lado de vocês, que eu conheço, eu pensando, poxa...
Que situação complicada, né? Que Caramba, vocês ficaram ali, né? Aí vai ter gente comentando, a situação complicada é da... Tudo bem, gente. A gente tá falando da questão do grupo aqui, né? Sim. Questão de vocês, né? Sim. Foi difícil e como é que foi pra vocês articular tudo isso? Em seguida, vocês, na verdade, rapidamente vocês já lançaram uma nota também. Explica como é que foi e como é que tá sendo pra você essa situação toda, né? Cara, assim, acho que como banda, como empresa, assim, a atitude que a gente poderia tomar, a gente tomou, né? Foi uma coisa que a gente não esperava, lógico, né? Que acontecesse dessa forma, que fosse acontecer assim. E como banda, como empresa, a atitude que a gente podia tomar, a gente tomou, né? Que foi de afastar, né, ele, porque assim, a gente não é conivente com nada disso, com nenhum tipo de agressão, com verbal, nada disso, nem psicológica, nem nada disso. A gente ficou perplexo, assim, e acho que era a única atitude que a gente poderia, né, tomar, porque, assim, é o papo que a gente estava até trocando antes aqui, como que a gente vai, né, resolver um problema, às vezes, de dentro da casa da pessoa? A gente não tem coisa que a gente não tem controle. Sim, então, total. Assim, realmente foi uma coisa que a gente... Como banda, a gente tomou a atitude que a gente precisava tomar e agora ele vai resolver aí perante a justiça, né? E é isso. Cara, e é o que a gente conversou também, o PH, né? E vocês são amigos também, né? Então ainda não é igual uma empresa normal, né? Digamos, né? Que é um funcionário, que não é tão simples. Exatamente. Assim, né, cara? Então... eu acho que da nossa parte aqui a gente só tem que torcer para que dê certo tudo para vocês, porque a gente sabe que toda mudança é difícil, né, cara? Exato. Você imagina quando envolve música, que aí tem a tocada, tem o show, tem um monte de coisa que acaba... Inúmeros fatores, né? A gente não vai entrar em detalhes da situação do Didico, enfim, porque isso é uma questão que ele vai resolver, que ele tá resolvendo, né? A gente não cabe a gente falar sobre o assunto, porque né? Exatamente isso, não tem nem o que a gente falar. Não tem o que falar, né? Mas em relação a vocês, cara, eu acredito que o público não vai abandonar e nunca não vai abandonar vocês por essa situação, né? Porque o público é fã de vocês, né, cara? A atitude que a gente podia tomar, a gente tomou e é isso. Acho que é só deixar também claro, assim, que a gente não é de acordo com nada de agressão nenhuma, assim. A gente é totalmente contra isso. Sim. Entendeu? E é isso, assim. Eu acho que o que a gente podia fazer como banda, como empresa, a gente fez. Boa. É isso, rapaziada. O assunto que, digamos, estava até pesando um pouco para vocês, talvez, né? Esse, enfim, o que tem a ser dito. E vamos continuar o papo aqui, viu, gente? Não vamos, né? Não sai agora, não, né? Com certeza. E aí eu lembro que depois desse segundo, aí veio o DVD. É isso? O DVD que foi... Veio o DVD. Maiorzão ali. Esse teve ensaio, né? Pelo amor de Deus, né? Teve uns ensaios aí, né? Pô, muito ensaio. Esse teve muito ensaio. Esse teve muito ensaio, porque nossa, foram 22 faixas, não foram isso? Foram 22 faixas. E foram quantas autorais foram? Sim. Produção minha. Produção do Miguel. Foi o nosso DVD, acredita, assim, que a gente fez questão de gravar na nossa cidade, em São Gonçalo, porque, assim, era uma coisa que era um sonho gravar um DVD assim, lá na nossa cidade, poder contar com a ajuda de grandes artistas que a gente recebeu, Ferrugem, Thier, Menos é Mais, Naldo, Encontro de Batuqueiro, Suel, De La Cruz. Então, inclusive, vocês foram culpados pelo Naldo e pro pagode, né? Vocês sabem disso, né? Vocês foram os culpados. Cara. Porque ele mesmo falou isso aqui. A gente ele falou muito por causa da participação dele, ali viralizou bastante, né? O PH ele tem uma proximidade legal com o Naldo. E o mais interessante foi que, assim, não era o Naldo, né, na verdade. Não era o Naldo. Mas eu lembro que um dia eu fui no show dele, na van com ele, porque eu tenho proximidade com ele, com o filho dele. Uhum. Lá em Volta Redonda. E a gente voltando do show, a gente na resenha, eu comentei com ele na van. Ele falou, não, sou eu, pô. Sou eu, já tá certo. Sou eu e a gente vai cantar a minha música, a minha composição. Falei, você falou, tá falado. E assim, eu lembro... No caso, a gente lembra, né?
que quando ele terminou de cantar, tipo, todo mundo se olhou e falou assim, que isso, mano, absurdo. Absurdo. Cantou muito. E depois, assim, ele ainda puxou umas músicas dele. Ele botou a parada pra cima, Uma hora pegou ficou de fogo a cabeça parada. pra baixo. Assim, eu fiquei até triste. Porque a gente queria Que a que, gente não, tivesse a gente gravado. não gravou essa não. parte, cara. Sério. Assim, eu chego até me arrepiar porque eu lembro, assim, da parada. Então, assim, foi muito incrível. A energia do Mauá ficou absurda. Ele é um artista muito Ele diferente. Ele é muito diferente, assim. Ele lançou agora A Casa do Naldo, né? E a gente postou um trecho no Instagram, viralizou, tá com mais de 2 milhões de visualizações no Instagram. E aí tem muito comentário, assim, muito comentário. E aí muita gente falando, não, mas editado é fácil. Porque a galera sempre quer descredibilizar o talento das pessoas, né, cara? Sim. E a gente que tá, enfim, que acompanha o trabalho dele, sabe que ele é foda, pô. Ele é um artista canta foda, né, muito, velho? cara. Muito. E várias composições, canta, Sim. né? O cara... Óbvio que a galera vai levar pro lance daquela questão que entrou ali dos memes, né, tal. Mas não pode desabonar o talento do cara, né, velho? O vídeo que explodiu com ele cantando com a gente, acredito eu que acho que 90% ali não sabia que a música era dele, pô. Sim, sim. Ou até mais. É verdade. Poucas pessoas sabiam que a música era dele. Tipo, você via muito comentário, que isso, ele cantou muito. Aí vinha outra, caraca, a música é dele, cara. Não sabia. Pô, não sabia que essa música era dele. Muita gente falando. Então, assim, muito... E ele, assim, porque as pessoas olhavam o Naldo como meme, né? O Naldo é um meme. É, E acaba confundindo, ele é um meme, ele não canta. Ele provou aí. Pois é. provou. Fenômeno. Teve participação dele, do Ferrugem, que mais? Menos é Mais, Thier, Suel, De La Cruz, Encontro de Contos de Batuqueiros, Davi Já Quaresma. foi gigantão Inclusive, o a DVD, que a né, gente cara? gravou com o Davi Quaresma é uma composição minha, dele, do Robinho. Linda música. Linda. Recomeço o mesmo. nome dessa Uma música. das minhas preferidas. Recomeço, e é uma música nossa que a gente fez um pouquinho antes do DVD. A gente se reuniu aqui, até na GH aqui, que a gente fez lá a música. E aí a gente criou um carinho pela música, eu mostrei pros meninos, todo mundo gostou muito. Eu falei, então vamos gravar, vamos embora. Aí é isso. Aí Rolou. gravamos a música e foi eu e o Davi cantando, né? É o talento também, né? O Davi Muita tá aí coisa. cantando pra Sou caramba suspeito a também, falar né? porque é meu amigo. Monstro. Mas é, assim, absurdamente o talento daquele moleque ali. E assim, eu digo que o cara, ele se torna maior ainda sendo a pessoa que ele é. Sabe? Ele é um cara maravilhoso. É um doce de pessoa. Ele não... Você conversa com ele assim, você vê que apesar da pouca idade dele, ele tem uma cabeça muito madura com relação à música. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe onde ele vai chegar. Então, assim, é um cara que é um caso à parte, assim. Começa pelo o tom de voz dele, você não sente nem maldade, né? Você É. vê a leveza. Você vê a leveza falando nele com você. falando as coisas. E, tipo, outro fator engraçado, assim, engraçado não, curioso, né? Foi que no Entre Amigos, os nossos convidados, assim, que a gente era o Gamadinho e o BG. Uhum. E, assim, ele chegou, cantou com a gente. No final, né? No final teve uma É, resenha, virou um E eu nem pagodão. cantei ali com ele. Ele tava cantando, eu tava ali cantando, só. como se fosse a Tava resenha admirando mesmo, ali ele assim. cantando. Ele cantou Desse Sonho Nos Levar. Cantou Um Dia Um Adeus e Desafio. Mas, então não tava no script Não, aquilo ali, né? Que não. foi na hora ali. Mas aí a gente vai mandar um grande salve aqui, abraço pro Japa. Captação de áudio, Pô. o amigo do vídeo deixou lá. Que Que deixou o recano. Isso aí. E Robertinho Diferente do também, dia do Naldo, Robertinho que não também. gravava. Exatamente. Robertinho também, Roberto Júnior. Um beijo no seu Roberto coração. Falou, vamos mixar isso aí. Cara. Ele Roberto fala, Júnior Vamos subir. Aí Roberto Pô, Júnior, Miguel que me agora é ligou, o- ele falou assim, chega aí no estúdio pra gente ouvir aqui. Eu falei, tá bom, aí fomos lá no estúdio do Luciano King, dar um beijo pra ele também, esse cara que a gente ama muito, nos ajuda muito. Né? nos ajuda demais. E a gente foi lá no estúdio dele, quando chegou lá, aí o Miguel falou aí, escuta isso aqui. Ele botou o bloco do Davi, eu falei, cara, tem que subir isso, cara. Falei, tem que subir isso, ficou muito bom, cara. E na época, tava até a galera do escritório dele lá com muito cuidado com a carreira dele e É. tal.
tem um planejamento, né, pro artista e tal. E aí eu mandei uma mensagem na época pra mãe dele, eu falei, cara, você quer segurar esse problema aí com o escritório e pelo menos permitir que a gente poste lá no YouTube? Vamos ver no que vai dar, cara. Eu acho que tem uma parada aí, eu acho isso, que vai dar um caldo, isso aí o Farias também acha. Ela, não, vou falar com o pessoal da GH. E falou, eles autorizaram. E aí subiu no YouTube, cara. E aí tá com o quê? 20? Mais de 20 já. 20 milhões. Aí teve um dia Mais de que a esposa do Neymar postou lá um vídeo com eles lá. Com a filhinha do Neymar. Eu vi isso aí, eu lembro. Depois viralizou, um pouquinho antes até, viralizou um vídeo dele cantando Um Dia Um Adeus. E aí depois desse vídeo aí que a galera começou a postar esse bloco nosso com ele junto e, cara, foi muito legal, assim. E aí, mais uma vez, uma coisa despretensiosa. Foi muito despretensioso, exatamente. Mas é aquilo, né? É despretensioso, mas sempre tem uma coisa em comum. Que é o talento de quem tá ali, né, cara? Quando tem o talento ali, né? Sim. Musical, da tocada da galera, né, cara? Caramba, também. Muito, amassou, cantou demais. Com gosto. Com gosto. Mas você vê que é natural dele, cara. Não, e esses dias, eu não sei, acho que foi no Instagram dele que eu vi alguma coisa, ele falando sobre essa questão da pressão que ele mesmo se coloca. Acho que era alguma coisa nesse sentido, assim, porque é uma pressão, né, cara? Você vê, um garoto, né? Ele é muito novo, né? Muito novo e rola uma expectativa tanto da galera com ele quanto dele com ele mesmo, né? Sim. Tipo, eu sempre falo pra ele cara, fica tranquilo que pra você é questão de tempo. É só você continuar trabalhando normal. E pra vocês, assim, vocês têm essa pressão, cara, de tipo, porra... Porque é muita concorrência, né? No sentido de... Não que é um brigando com o outro, mas é porque é muito grupo bom e cantor bom surgindo o tempo todo, né, cara? Sim. E eu sinto que é como se fosse um carro, um cavalo que passa, selado, né? Se você não monta naquele cavalo e vai, o outro vem, vai, né? E segue. A gente vê isso na internet direto, né? Vários grupos que surgem bem, pum, aí de repente some. Aí surge outro, aí some. Aí surge um e fica, né? É uma roleta russa ali também, né? E cara, é muito... A gente, como tava falando antes, eu me cobro muito, assim, né? E eu me cobro dentro do pacote da Adame. eu olho e falo, caramba, cara, a gente precisava fazer tal parada, né? Eu fico olhando as coisas e eu me cobro muito. Então, assim, é uma pressão pra gente. Porque, pô, no meio de... como você falou, no meio de tanta gente boa surgindo, né? Tanto de cantor como grupo, né? Cantoras também estão aparecendo... E assim, a gente fica, cara, a gente tem que fazer um bom trabalho, entregar assim, de forma mais natural possível para as pessoas, pra assim, na minha visão de música, o que eu vejo, eu acho que a gente tem que entregar alguma coisa que mude a vida da pessoa de alguma forma. Né? Às vezes, o PH também sempre vira e mexe, ele fala isso, que às vezes a pessoa ela tá num dia ruim, ela precisa só, às vezes, ouvir uma palavra, ouvir a música ser cantada de uma forma que toque ela de alguma forma. E eu acho que assim, isso muda, a música muda a vida das pessoas. Sem dúvida. A gente tem muito caso, eu escuto bastante gente vir falar pra mim assim, pô, caramba, eu fiz até essa semana, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e, pô, um monte de gente falando, pô, tua voz tem o dom de curar. Pô, tava numa depressão, pô, vi você cantar, até postei um texto que uma menina mandou pra mim, a menina dizendo que tava em depressão e tal, um cara também dizendo que tava em depressão, não conseguia arrumar emprego e, pô, começou a ouvir a gente, começou a ficar, pô, com a energia melhor, sabe? E isso é gratificante, eu acho que a música é isso, é você conseguir acrescentar na vida da pessoa, passar a mensagem de uma forma certa pra você conseguir mudar a vida de alguém através da música. Eu Tem acho um que a música propósito maior do que simplesmente fazer sucesso, né? Não é só fazer sucesso. Tem até um corte do Bruno, do Sorriso, aqui, que eu vi ele uma vez ele falar isso, eu levo isso pra minha vida. E eu pensava isso antes, e quando eu vi ele falar, eu falei, cara, acho que esse é o caminho certo mesmo. Porque assim, antes da gente ter esses pensamentos supérfluos assim que se tem durante a construção da carreira de um artista... eu acho que antes disso a música tem que vir em primeiro lugar, o propósito, é o que você está falando, de falar assim, eu vou viver da música,
O meu sonho lá atrás, eu lembro que quando eu comecei, quando eu saí a primeira vez pra tocar de casa, pra tocar, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vou viver de música. Eu quero viver de música. Assim, era o meu objetivo, viver da música. Eu sempre, trabalhei em um monte de lugar, eu sempre tive que mesclar, né, de CLT e músico, CLT e músico, eu sempre tive música que... e um trabalho de verdade, como a galera fala, né? Como a galera fala, né? Que ainda falam assim, né? Então, assim, eu sempre tive que mesclar e quando eu comecei a viver da música, eu realizei um sonho na minha vida. Porque assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, que eu cheguei lá no meu trabalho, eu falei, na época o Thier era nosso empresário, e aí eu tava no trabalho, e aí o Thier ligou pra mim e falou, meu filho, porque toda vez que ele encontrava com a gente, eu tava dormindo na van. E ele não entendia o porquê, ele me chamava de soneca. Aí, toda vez que ele me via, a gente, dormindo e tal. Aí ele chegou um dia e me perguntou, por que tu toda vez que eu te vejo, tu tá dormindo, cara? Aí eu falei, tio, caramba, eu trabalho e quando chega essa hora eu tô morto. Às vezes de um show pro outro eu desligo aqui, eu durmo, não consigo. Aí teve um dia que eu tava no trabalho, ele me ligou, meu filho, como é que a gente faz pra tirar você desse trabalho aí? Eu falei, tio, tô melhorando a minha grana aí pra eu poder sair, mas eu vou conseguir. Aí ele, vamos fazer o seguinte, a gente vai ajeitar isso aí, mas é pra você pedir demissão hoje. Falei, tá bom. Aí eu fui, eu já, era meu sonho, cara. Quando eu falei com o meu encarregado lá, com o meu supervisor, ele chorou e tudo. Porque assim, a galera via eu chegando cansado, virado e tudo mais, e assim, foi um dos dias assim, mais felizes da minha vida. E eu acho que é isso, sabe? O caminho é o propósito, eu acho. Você trabalhava de quê nessa época aí? Ah, cara, eu fazia... Eu era meio que um office boy. Da demissão aí, da demissão. Eu era meio que um office boy, fazia tudo. Né? Entregava documento e fazia um monte de coisa. Mas eu já vendi fogos na rua, já trabalhei em casa de ração, casa de material de construção. Já trabalhei em shopping, e tudo mesclando com a música. Tudo eu sempre mesclando. Eu sempre... o meu objetivo era viver de música, eu falava, um dia eu vou conseguir. E aí, quando eu entrei, né, pro Pagode do Adame, aí eu consegui viver da música e realizei o maior sonho da minha vida, era poder viver da música, e é isso. Assim. Agora, o que vai ter de gente torcendo pro Tia ligar no trabalho, né? Porque tem muita gente... me liga aí, Tia, liga aqui no meu trabalho pra pedir uma... por favor. Vai criar campanha. E que histórias assim, como a do Farias, que eu acredito que tenham várias outras pessoas que possam inspirar, né? As pessoas que estão assistindo. Sim, cara. Porque assim, às vezes a pessoa passa por um problema ou algo e logo já quer desistir. É verdade. E assim, não é só na música, é na vida isso. Isso faz parte da vida. Tem coisas que acontecem que tem que acontecer e a gente só vai entender lá na frente. Hoje ele entende por que ele teve que passar por tudo que ele passou. Cara. Deixar de, às vezes, dormir pouco para poder trabalhar, porque ele tinha que ter a outra grana lá dele. Então assim, hoje não é que eu vou falar, hoje ele desfruta, não, mas hoje ele entende por que ele tinha que fazer aquele esforço. E valeu a pena, eu tenho certeza que para ele valeu a pena. Com certeza. Assim como qualquer pessoa, eu acho que também vai valer a pena. No carnaval, até encontrei com o Thier lá na Sapucaí, aí a gente tava lembrando disso, eu tava conversando com ele sobre isso, aí ele tava lembrando, e uma coisa que ele falou que até, fiquei sentido, foi que faltou pouco pra minha mãe ver. Ele, faltou pouquinho pra sua mãe ver. Você vivendo a música, você fazendo o que você ama fazer, mas tenho certeza que de onde ela tá muito feliz, né, com isso tudo que tá acontecendo. Mas assim, é isso, eu acho que primeiro é o propósito. Eu acho que antes de tudo você tem que ter um propósito, assim. É isso. E é isso. Eu acho que se você não tiver um propósito na sua vida, se você não quiser mesmo realizar o teu sonho, você não vai conseguir. Tem que querer muito. Até pra galera que tá começando como a gente também,
se você tem um sonho, corra atrás sempre do seu sonho, não importa que a dificuldade que você passar, eu trabalhei, acordei cedo, tô cansado, mas vai pra cima, vai com fome de vencer, que eu sou prova viva disso, que assim, Deus não dorme não, assim, Ele honra o esforço, honra, a arte, tudo que eu sempre falo isso, tudo que você entrega pra arte, ela te devolve. Tudo que você entrega pra ela vai te devolver. Um grande amigo meu chamado Luiz Gabriel me ensinou isso e isso aí eu levo pra minha vida. Eu acho que não só na arte, na vida, né, cara? O que você é aquela velha história do o que você planta, você colhe, né, cara? Exato. Não ter essa regra aí é uma regra universal, cara. universal. E ter paciência, né? Eu vejo a galera hoje em dia muito impaciente, né? Não consegue dar tempo ao tempo. A gente sabe que cada caso é um caso. Pô, eu sei que o cara às vezes paga pensão, às vezes o cara tá, sei lá, tá com muita conta atrasada. A gente sabe, mas é aquela velha história. Vamos se controlar, gente. O que a gente planta, a gente vai colher. Então tenta ter uma vida mais organizada, né? Exato. Porque tudo isso... O Leandro Sapucaí veio aqui e falou um negócio que eu achei sensacional, cara. Ele falou, cara, é difícil você gerenciar um artista que ele já construiu a vida dele totalmente errada, porque vai refletir no trabalho ali, né? Sim, com certeza. Não tem jeito. Se você tiver uma vida cheia de problema, dívida e tudo, como é que você vai ter cabeça fria pra poder tocar, cantar, né, cara? Emocionar as pessoas, né? Então, é uma construção que vai muito além só do trabalho ali, né, cara? É só essa palavra, é o propósito. Ele tem que vir antes de tudo. Sim. Se o propósito vir, na minha cabeça é isso. Se ele vier antes de tudo, eu acho que tudo vai se desenrolando naturalmente, assim. Eu acho que é isso que o Bruno mesmo falou aqui. Eu acho que antes de tudo, a música tem que vir. Eu tenho que fazer essa renda X aqui, porque eu quero ser um músico, eu quero viver da música. E é isso, eu batalhei pra caramba pra conseguir. E depois de 11 anos trabalhando, tocando, eu consegui viver da música. Boa. E falando em propósito, quais os novos propósitos agora, os novos objetivos aí do Pagode do Adame agora? Tem que ter uma gravação nova agora, né? Com a nova cara do grupo. Tá todo mundo pedindo aí, né? Acho que o Miguel é o mais interessado, ele deve cobrar direto. Ei, vamos gravar quando de novo aí, né? Aí que eu fico algumas noites sem dormir, cara. Mas a gente até estávamos lá com o Serginho da Gold, o José também tá aí, tá aqui atrás das câmeras aí. Tá ali. É o homem do talão de cheque, hein? É o homem do talão. A gravação depende dele ali, ó. Respeitar ele. Tem que respeitar. Hoje foi dia de... E hoje o Serginho a gente tava conversando sobre isso, sobre os próximos planos aí. A gente ainda tá definindo qual vai ser o projeto. Enfim, vai ficar uma incógnita aqui pra quem é fã do Pagode da Dame. Se é entre amigos, se é na praia. Se é... Entre amigos na praia, né? Ou entre amigos na praia. Entre amigos na praia. Um projeto mais novo O outro nome, enfim. não sei. Mas tem o spoiler que a gente pode dar é que tem uma música bem bonita pra sair aí, um single que a gente gravou com um super compositor lá de São Paulo, que você conhece, que é o Miltinho. Miltinho, pô, A gente gente tá finíssima. estudando lançar aí a resposta tá pro José ali, ó. Já vamos botar a resposta pra ele. Que é o último lançamento, na verdade, do Entre Amigos em Sampa, que foi o último audiovisual que a gente gravou no Sonora Garden, anexo ao Canindé, lá em São Paulo. Sim. E, pô, nós convidamos o Ricardinho Lima, ex-arte popular, o Miltinho, Caju pra baixo, Billy SP, Príncipe. E tá bem legal o repertório desse trampo, mas aí tem um último lançamento pra gente fazer desse projeto. E gravamos um bloco também em homenagem ao Leomar, né? Lá no Bar do Zeca, a gente gravou. E aí a gente tá correndo pra poder lançar esse... A gente gravou um bloco lá com o Leomar, ficou bem legal. Um bloco com ele, é um cara que a gente ama muito. Muito bonito, homenageando, né? Homenageando. Pique Novo, muito sucesso, né? Muitas músicas. O Pique Novo, cara. Porque assim, é uma referência absurda, assim, eu cresci ouvindo e, pô, foi muito legal, assim, gravar com ele, cantar com ele. Cantar do lado de quem você é ídolo, assim, né? De quem você é fã, melhor dizendo, né? Deve ser difícil, né, cara? Você falou do Ferrugem na questão do DVD, muito. Com o Leomar deve ser
tão difícil Cara, nem quanto, só né? cantar. Por exemplo, eu falei do Bruno, eu sou muito fã do Bruno, eles sabem, eu sou muito fã do Bruno. Muito fã. Essa história é boa. uma E aí história a gente curiosa. tava uma vez no aeroporto. Essa aí? Essa história é boa. Rapaz, aí quando a gente tava vindo, o Bruno Péricles, assim, um falando com o outro, eu falei, meu Putz. Deus. E eu vi a gente vindo andando devagarzinho. Quando a gente passou assim, por ele meio que saiu, acabou de falar com o Péricles e veio andando mais ou menos junto com a gente, assim. E eu, assim, eu suando frio. E eu, meu Deus do céu, aí suando Farias frio. atrasou a passada. Pô. Aí eu atrasei a passada porque assim, eu fiquei muito nervoso, Ele passou, aí o Adame foi falar com ele. Aí o Adame falou assim, não, vamos lá falar com ele. Eu falei, não vou falar, eu travei de verdade. Aí ele me chamou, ele, não, aqui, nosso cantor, pô, ele é muito seu fã. Cara, eu cheguei pra ele, eu não consegui falar, pô. Eu falei, cara, me desculpa, mas eu travei. Eu não consigo falar. Mas ele "Por já que conhecia? isso? Ele Tá já maluco?" conhecia ou não? Aí ele falou que já conhecia, aí, pô, falou comigo. E, cara, eu fiquei muito feliz um outro dia também, que eu postei uma música que eu nem sabia que era dele. Eu postei um vídeo cantando uma música antiga do Swing Simpatia, Me Diz Amor, o nome da música. É do Lelê, do Sérgio e do Bruno. E aí o Lelê comentou, marcou o Sérgio comentou, e aí o Davi viu, e aí eu comentei isso com o Davi, eu falei, pô, contei com o Bruno no aeroporto e tal, travei, não sei o que, contando essa história pra ele. Aí ele, pô, vou falar com o Bruno, você gravou a música dele lá no... Aí mandou pro Bruno. Aí eu tava em casa lá, tava com minha família em casa, tava conversando lá com minha esposa e tal. Daqui a pouco o Davi me liga. O Davi me ligou e falou assim, cara, já olhou teu Instagram aí? Aí eu falei, não, por quê? Ele, olha aí, atualiza aí. Eu falei, tá bom. Quando eu atualizei, ele curtiu o vídeo e me seguiu. Rapaz, eu chorei, pô. Sério? Pô, eu chorei, pô. Ele é Eu diferenciado, chorei, né, cara. Chorei porque, assim, é um cara que eu admiro muito, cara. Assim, pela inteligência, pela elegância que ele tem, pelo pensamento, pela construção de carreira, sabe? É um exemplo, assim. Acho que todo mundo que faz que toca pagode, que tem uma banda de pagode, olha pro Sorriso assim, né? Sim, Como norte, né? sim. É Cara, inevitável, né, cara? Ontem eu tava lá no lançamento deles lá, que eu falei no começo, né? Sim. Do Sorriso Canta Fundo de Quintal. Sim. E aí o Bruno contando, né? Enfim, como ele projetou isso, né? E fez acontecer e tudo mais. E é surreal essa cabeça que ele tem pra música, assim, né, cara? Você vê, o cara tem uma ideia de homenagem ao Fundo de Quintal. Uma pessoa comum pensaria o quê? Pô, vamos gravar uma roda de samba ali no Cacique de Ramos, né? Uma coisa óbvia, assim, né? Não, Aí o maluco tem a ideia de ir lá pra Londres, aí já faz um conceito Abbey totalmente... Road. É claro que também não é todo mundo que pode ir pra lá também, né? Convenhamos, né? Ele é o sorriso. Mas você vê que a cabeça do cara já gira de outro jeito, né? Pô. E aí constrói um projeto que, poxa, o impacto é totalmente outro, assim, sabe? É Mas eu acho muito que entra maior, muito né, nesse cara? lance que o Farias falou do propósito, né, cara? Eu não enxergo nem assim, porque às vezes você tem um artista que tem essa grana pra investir pra ir, mas não tem essa mentalidade, assim, eu acho que Sim. vai muito além só do poder de investimento. Esses caras são... Assim, eu sou muito amigo do João Duarte, que é pandeirista do Sorriso, e um dia eu cheguei assim pra ele e falei, cara, como é que é, assim, trabalhar com os caras? Ele falou... Aí chegou pra mim e falou, Miguel, os caras são muito, muito fora da curva, assim. Os caras vivem um negócio 100% mesmo, a seriedade, a forma com que eles lidam com a coisa é muito diferente, assim. Não, sim. Não, e na verdade é exatamente isso que eu falei, quer dizer, o lance da grana é brincadeira, né? A gente sabe que a questão é... Mas você vê, ali eles não fizeram pra ter views, não fizeram pra sei lá, ter streams, não. Ali é o propósito deles, Sim, né? Que com aí... certeza. Propósito, Quando a galera entende isso, é porque é difícil Exatamente, falar, porque, cara. de repente, por exemplo, hoje eu falando... Ah, não, mas o trabalho do Leandro Brito já deu certo, tal, não sei o quê. Mas, cara, eu juro pra vocês, eu sempre falo isso, eu nunca fiz o meu trampo pensando em grana, velho. Desde o começo, sempre havia um propósito bem maior. E isso que fez eu ter paciência, tranquilidade, Tudo porque se eu sabia que naturalmente. Sabe, eu acredito com vocês e com todo mundo que consegue ter um destaque, quando você bota a grana na frente, eu acho que aí é o principal erro, cara.
por exemplo, vamos fazer tal coisa, tá, mas quanto é? Quanto vai ser? O que a gente vai ganhar? Pô, Sim. parece que já dá uma brochada. Não sei se com vocês é assim. Pô, o dinheiro é importante, mas, pô, pensa em algo um pouquinho maior, né? Pensar em Assim, fazer a parada e colher os frutos, sabe? Sim. Eu penso nisso. Lógico que a gente vai pensar porque a gente tira a grana daquilo ali. A gente não deixa de pensar, lógico. Se a gente falar, pô, eu não penso a grana, é mentira. Lógico que você vai pensar, porque é uma coisa que você tem que pagar suas contas de casa, normalmente. A conta não deixa de chegar, né? Mas o propósito, ele vem antes. E eu acho que o essencial é isso aí. E eu tava falando até desse lance com relação a esse lance de ser fã. Uma vez, eu acho que eu nunca vi assim também de perto. Mas eu acho que no dia que eu ver também, eu vou travar, vai ser o Thiaguinho. O dia que eu ver, eu vou travar também. Porque, pô, teve um dia que eu fiquei perplexo, assim, que no meu aniversário, uma página chamada Três Pagode, mandar um beijo pro Luciano, pro Rafael. Eu tava com eles ontem, inclusive, o Luciano daqui, que tá nos pagodes tudo aí, pô, tava com eles ontem. Eles fizeram um bate-bola comigo, né, montando o artista e tal. Eu falei, né, que o melhor show que eu tinha ido tinha sido do Thiaguinho e o do Carisma, né, que eu acho o Thiaguinho também impecável nisso aí. E aí o Thiaguinho, eu comentei, o Thiaguinho respondeu o meu comentário, ele não tava nem marcado na publicação. Ele assistiu o vídeo e viu eu falando, e aí ele foi e respondeu o meu comentário. Cara, quando eu vi aquilo ali, a minha esposa, inclusive, é muito fã dele também. E, cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, pô, eu me tremi assim. Eu acho que se eu ver também, eu vou travar. Cara, e é coincidência você falar isso. Porque a gente geralmente grava 2 episódios aqui, né? Por dia. E o próximo é o Thiaguinho, cara. Meu Deus. É uma brincadeira, pois é. Existe ia ficar aqui, ó. Desmaia, os 3 desmaiados. Eu vou estar deitado aqui, ó, dormindo. Mas eu entendo você, cara, porque assim, eu sempre falo, tem alguns artistas que a gente não consegue agir naturalmente, mesmo depois de conhecer, cara. Impossível. E o Thiaguinho é um desses caras. O Thiaguinho Prateado é outro. Eu tava ontem no bar do Mumu. Com ele no aeroporto na sexta. Não Eu fui agora não dá pra agir natural, né? Eu fui no aniversário da esposa do Ferrugem agora, que é amiga da minha esposa. A gente foi no aniversário da Thaís e ele tava lá prateado. Tipo assim, parece que... Pô, aí teve uma hora que eu fui falar com o Mumuzinho também. E eu fiquei conversando com o Mumuzinho. Às vezes, cara, eu fico tipo assim... Ficou na minha cabeça assim, cara, caramba, cara, eu tô falando com o Mumuzinho. Eu fico assim, às vezes me dá esses lapso, estalos. Teve um dia que a gente também tava na GH, eu e o Davi compondo. Aí o Davi chegou pra mim e falou, pô, chega aí na GH, vamos compor. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei na GH, o Dilcinho tava cortando o cabelo lá. Que é outro cara também que eu sou muito fã e ele eu conheci, muita gente boa. Cara, sensacional. E assim, eu tava lá com o Davi, a gente compondo, ele falou assim, pô, vocês vão passar a noite compondo aí? A gente falou, a gente vai. Aí ele, pô, então me dá o violão aqui. Ele começou a botar a melodia ali e a gente, entrou na dança. E assim, aí a gente já tinha falado também com um cara que é um paizão pra mim, que é o Thiago Soares, pra ele ir lá. E ele foi, ele mora aqui perto também. E aí na hora que eu falei com ele, eu falei, pô, tô compondo com o Davi aqui. Ele, posso ir aí botar uma vírgula? Eu falei, pô, tá brincando, tá falando sério? Aí ele, tô. Aí eu falei, pô, então vem. Aí ele foi. E, cara, tava na mesa assim, eu aqui, o Davi aí, o Thiago aqui, o Dilcinho aqui. Cara, ficou aquela cena na minha cabeça, eu falei, cara, onde eu tô? Pô, aí. Eu fiquei com isso assim na minha cabeça, depois eu fiquei pensando isso, eu falei, cara... É louco onde a música vai levando assim, né, cara? Doideira, cara, às vezes... E saiu alguma música ainda? Saiu. Algumas. Saiu sim. E, pô, foi uma honra enorme, assim, cara. Foi uma das maiores realizações, assim, pra mim, né, como compositor também, que é uma coisa que eu também tô começando, né, e, assim, pô, poder tá perto desses caras, só de você tá perto, você ouvir falar, eu vejo muito o Prateado falar isso. Eu já vi muito vídeo dele falando que você tá perto dos caras, só você tá, só de você tá perto você já aprende. Só você escutar. Só Esses isso. dias eu ouvi de alguém
que... Eu não lembro, cara, não sei... Não vou lembrar quem foi. Diz que quando ele tá no estúdio com o Prateado, aí o Prateado começa a falar, né? Pá, contar as histórias dele e tal. Aí esse amigo que comentou comigo disse que fica puto quando alguém interrompe, sabe? Tipo assim... Não tem que interromper, não, cara. Alguém querendo Não falar tem, também, cara. contar uma história Você também. tem que ficar quieto e ouvir os caras falarem. Aí esse amigo falou, porra, dá vontade de falar, bicho, cala a boca, deixa o cara falar aí, pô, depois você fala. Exatamente, cara. Cara, eu lembro que teve uma base de um disco lá do Thier que eu fui assistir, assim. Um DVD do Thier que o Prateado produziu. E aí, tipo assim, tava ele... Acho que não sei se tava o Jota ou o Anselmo, assim, uma galera assim que... Nossos super-heróis, né? Pô, você também é Você muito... vai chegar perto dos caras, você vai falar o quê? Só ouvir, pô. Pô, Jota, eu acho que não tem Você vai falar o quê? É só você, direito. é só você parar e curtir o momento, Só os assim. super-heróis ali falando, a galera que, pô, é referência pra gente desde que a gente era pirralho, assim. Não tem o que falar. E, Só cara, aula. ontem lá eu encontrei o Prateado e é sempre a mesma coisa, cara. Aí ele... Primeiro que ele brinca assim, ele falou, não, você não doa a mão, não, você é um abraço, pô, já me sinto grandão, né? ele brinca, né, que, cara, não, pô, por consideração e tudo mais, enfim. E eu só escuto o que ele fala, cara. Aí começou a tocar muita música dele, aí ele começou a contar alguma, pô, essa música aí e tal, não sei o quê. Enfim, falando ali sobre música. Cara, tu vai falar o quê? Né? Tu vai falar, pô, uma vez eu não, só escuto o cara. Só ouvir o cara falar, cara. O Prateado É só ouvir. Quando, por exemplo, eu sempre tô com o Thiago, eu falo com o Thiago todo dia. A gente joga videogame, eu falo com o Thiago praticamente todo dia. E toda vez que ele tá assim também contando alguma história dele, de alguma coisa que ele já viveu, ou eu tô perto, pô, do Dilcinho e tal, eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu tenho que ouvir muito, porque sabe, é coisa que, pô, se eu passar aquilo ali, de repente eu vou saber como lidar, como ele soube lidar, entendeu? Ou como ele tá falando pra eu lidar naquele momento de alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Então, assim, tá perto desses caras exatamente 2 ouvidos e uma boca. é um privilégio, né, cara? Eu sempre falo, assim, que é um privilégio a gente poder estar perto de pessoas que tem gente que Exatamente. sonha até hoje em estar, assim. Então, Com você certeza, poder estar ali... Ontem a gente tava na casa do pai do Eduardo, que é o Bernardo Miller. E aí eu tava até tava falando isso pros caras. E aí ele contando as histórias, na época que ele foi empresário do Revelação, e empresário de Beltrano, de Ciclano, de não sei o quê. E a gente podendo estar ali, ouvindo as histórias, aprender. Pô, Aí vem alguém interromper. Não tem como, cara. Pô. não, e sabe, e com isso que ele tá falando, da gente ser, né, privilegiado em estar ali ouvindo, uma coisa que o Thiago sempre fala, assim, é que a gente não pode normalizar as coisas, né? Eu fico assim muito... Quando eu, por exemplo, eu vejo o Bruno, eu travei, pô, se eu ver o Thiaguinho eu vou travar, ou por mais se eu ver ele todo dia, assim, ou se eu conseguir ver ele mais de uma vez, assim, perto de mim, eu nunca vou normalizar aquilo, sabe? É com o Thiago Soares mesmo, a gente se fala todo dia. Todo dia. Eu não normalizo porque é um cara que eu cresci ouvindo. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu ouvindo o DVD de Um Bom Gosto, ele cantando, sabe? Eu senti... Aí, Thiago, vai entregar acho a que tua idade aí, essa vai ficar amizade bolado. aí já vai ficar um pouquinho ele não vai abalada ficar, depois. Assim. ele é um entende, né? paizão pra mim, ele é um paizão pra mim. Ele sabe que... Pô, e assim, é um cara que... Sabe, eu não normalizo as coisas. Ele sempre bate nessa tecla, ele sempre fala, cara... O negócio é a gente não normalizar as coisas. Mas sabe o que é isso aí, Fares? É o famoso respeito, cara. Isso aí. Respeito, É só isso aí. Porque às vezes a galera perde um pouquinho esse respeito e aí confunde com intimidade, né? Isso é muito complexo, né, cara? Eu tenho muito esse cuidado, cara. Porque hoje em dia a gente conhece vários artistas assim, Sim. de estar junto ali, de se encontrar. Sim. Cara, eu me policio muito nisso, cara. Porque... Pra você ser íntimo de alguém, você fica numa linha muito tênue ali e de repente... É muito tênue, é muito... Então, assim, eu prefiro sempre não normalizar, que é o respeito, que a gente parece que fica mais... A gente protege até essa consideração artística que a gente tem pela pessoa, né? Enfim, não sei se tu me entende, assim. Sim, entendo Mas eu perfeitamente. entendo você perfeitamente, cara, Cara, assim. É o respeito, né, cara? O mais, assim, legal de tudo
foi o que o Farias e o Miguel disseram, é o cuidado que essas pessoas, que a gente tem todo esse respeito, toda essa admiração, né? E todo esse cuidado para não ocorrer o que você falou, né? É o carinho, né, que eles têm pela gente. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente recebe elogios, a gente também recebe o cuidado, ó. Por exemplo, eu fiz dessa forma, não faz assim, faz assim. Thiago é muito assim. Mostra o caminho pra gente. Sim. Não faz dessa forma não, porque eu fiz e não foi legal. Faz dessa. E, pô, isso é muito gratificante. A galera que a gente admira, cara. Assim, apontar o caminho pra gente, o que deve ser feito, a forma que a gente deve agir, pô, isso é incrível, cara. Não, e legal incrível. que vocês levam isso do jeito certo, que é como um aprendizado, né? E não entender assim de... Pô, rapaz, quem não queria levar uma crítica desses artistas, né? Porque isso é uma consultoria de graça que o cara tá te dando, né, cara? E não levar pro lado, pô, o cara tá me criticando. Não, cara, ele quer te ajudar, né? Se ele não quisesse te ajudar, ele não estaria nem falando. E é o que o Pedro falou, assim, só do cara gostar de você, assim, de uma forma verdadeira. Por exemplo, até não só o Thiago, o Thier mesmo, acontece alguma coisa, eles dois, eles sempre me ligam. Eles sempre me ligam pra me falar alguma coisa, ó, calma. Pra te tirar do trabalho. Pra tirar do trabalho. Sai logo, cara. Sai logo. Pra tipo assim, pô, cara, ó, fica calmo, cara, vai passar, pô... ou se eu tiver atribulado com algum pensamento errado, eu chegar a chamar, pô, ei, posso te ligar? Eu sempre falo isso com o Thiago. E, pô, me liga aí. Aí eu fico, tipo, 2 horas no telefone com o Thiago falando. O Thiago sempre me fala alguma coisa assim que ele já passou, parecida, porque assim, eu não digo nem por questão de idade, mas experiência. Claro. Né? Você... Ele já passou por muita coisa que eu não passei. O tempo que eu tenho de vida, ele tem de música, sabe? Então, assim, é você também pensar desse lado, você assimilar isso. E acho que não só, cara, eu tenho é o que você falou, eu tenho esse respeito, acho que nem só pela galera de uma geração antiga, por quem chegou antes. Acho que quem chegou antes, eu tenho muito mais também, lógico. Mas assim, a galera da nova geração também. O Davi, ele é mais novo que eu. Mas eu respeito ele demais, cara. Assim, tudo que ele me fala, ele me dá conselho, pô. Pra minha vida, não é só questão de música. Ele me dá conselho pra minha vida, assim. É um cara que eu converso muito também. Ele, o Robinho, o Fabinho, que é um grande amigo meu. Eu fazia voz e violão com o Fabinho. A gente fazia todo domingo. O Fabinho já tocou. Já tocou no Pagode da Dama. É mesmo? Já tocou ele no é lá Pagode. da área também? Ele é de Niterói. Do lado ali. Pra ele, amigaço. Do lado. A minha saiu. esposa é amiga da esposa dele também. Pô, Niterói assim, tá dominando aí a parada, pô. Muita gente aí de Niterói aí aparecendo, eu fazia voz e violão com ele todo domingo, num bar. Já defendemos muito 70 junto. 3,7, 80. 3,7 de 1 hora. Era R$400 e uma alimentação, era 200 pra cada um. E 3,7 de 1h30 de voz e violão. Batata e calabresa, alimentação. Vacas magras, hein? 3,7 de 1h30 de pagode e assim, de voz e violão ali. Mas assim, pô, ele já me levou no trabalho, eu dormindo no carro dele. Ele já me levou no trabalho depois da gente tocar também. Eu virado, ele já me deixou na porta do trabalho, porque eu morava em São Gonçalo e ele em Niterói. Aí eu descia com ele de carro, não tinha carro. Aí eu descia com ele pra Niterói, tinha uma palhozinha. Porque ele também, Fabinho também, foi um dos caras que me encorajou muito a sair do trabalho. Porque eu tinha medo. Porque eu falava, caramba, pô, será que vai dar certo? Às vezes sai, não dá certo, fica parado. Aí né, querendo ou não, você pisa no chão também. Claro. Porque você tem conta pra pagar, você é um ser humano. Então, mas assim, eu acho que essa mudança... Desculpa até te interromper, claro, cara, mas eu acho que esse momento é o mais difícil pra todo mundo, muito cara. difícil, é muito difícil. É muito improvável a pessoa chegar nesse momento e, não, eu largo mesmo e não tô nem... Não é tão simples assim, né, e ele cara? me ajudou muito, cara. O Fabinho me ajudou muito nesse momento, porque ele tinha passado por uma coisa um pouco antes de mim, parecido também. Ele trabalhou um tempo numa empresa também, ele já fez tudo também, fez um monte de coisa, a gente já entregou quentinha,
E ele também é da correria igualzinho. A gente sempre tava nessa correria de rua, de música. A gente sempre tava nessa correria. E ele também, cara, ele me encorajou muito, assim, a sair. Ele falou, cara, quando você sair, você vai ver que vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. E, cara, não deu outra assim. Eu falei, eu acreditei e consegui dar esse passo, assim, que foi muito difícil, é o que você falou. Acho que foi um dos mais difíceis que eu já dei, porque você fica numa insegurança de, pô, será que eu vou conseguir viver da parada? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E ele me mesmo, ajudou, né? assim, muito como amigo, assim, sempre esteve perto de mim, a gente sempre foi... Eu tenho uma amizade muito verdadeira com o Fabinho também, é um cara que eu gosto muito, assim, de verdade. Bacana. Ó, não sei se vocês vão ouvir, né? Peraí. Salve de palmas aí pra vocês aí, ó. Dá pra ouvir, não dá? Dá pra ouvir, ó. Papo muito maneiro, rapaziada, ó. Se deixasse aqui, porque tem uma hora que eu desligo o que é podcast e começo a conversar como se... vira resenha, E aí eu nem sei quanto tempo deu, acho que a gente até passou aí bastante, né, Zé? 1h19, tá legal, tá dentro aí Tá do legal, padrão. O papo vai ficando bom, a gente vai seguindo, bom, vai né? embora. Mas, rapaziada, ó, obrigado pela vinda aqui, novamente. Boa sorte pra vocês nesse momento, nessa nova fase de vocês, nessas mudanças aí que a gente conversou aqui. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, Farias, pelo trampo. Obrigado. Por essa educação, cara, que você tem que... Sempre que eu te encontro, velho, eu tenho essa sensação. Tu é um Pô, cara muito caramba. respeitador, muito tranquilo. Pô, não só ele, tá, gente? Todos vocês. Sim, mas eu sim, tô sim. pontuando ele porque eu sempre percebi isso, cara. Nas vezes que eu te encontrei, sempre você E tem a essa gente se áurea assim, falava até tranquila. antes do Pagode do Adame, eu já falava com você pela internet já. Algumas vezes a gente se falou. Eu respondi, porque às vezes eu... Já respondeu várias vezes já. Até Pô, o grupo que eu participei antes do Pagode do Adame, a gente queria gravar uma parada com você, mas na época a gente tava começando, então não foi à frente. Caramba, eu tô ficando velho mesmo. Direto eu escuto umas histórias assim de uns caras. Esses dias, olha o que aconteceu, só pra fechar, viu? Que eu fui contando as histórias. O Encontro de Batuqueiros foi tocar em Brasília. Até a gente gravou, vai sair em breve, né? Aí o Fabinho, né? O Fabiano, né? Fabiano. Sim. Cavaco e voz falou assim: rapaz, eu assistia seus vídeos aula de cavaco. Eu falei, não, para com isso, pô. Você. Tem esse tempo da videoaula do Brito, Da né? videoaula, tem muitos videoaula, anos eu isso já aí. vi também, já vi. Mas, cara, parabéns pra vocês. Deus abençoe Obrigado, de verdade. de verdade, Espero que vocês tenham curtido Obrigado, o papo meu aí. É um prazer. Uma salva de palmas aí pra vocês. Muito obrigado, de Rapaziada, verdade. ó, se inscreve aí no canal, dá o like aí no vídeo, segue a rapaziada. E é isso. Se inscreva no canal deles também, que em breve a Gold vai soltar o cheque, eles vão gravar um novo pagode deles. Tudo com o José. Bora, José. Vamos Bora, nessa, José. Tem muita novidade Mas vindo aí. enquanto não sai, curtam que já tá lá, né? Tem É bastante isso coisa. aí, Em breve vai exatamente. ter mais coisa. Tem na praia, tem entre amigos, tem mistura. Ih, tem Em breve entre acredita. amigos na praia. Tem em breve entre amigos na praia, Entre tudo amigos junto. e sampa. Entre amigos e sampa, tem tudo. Escuta um a monte de gente lá. conteúdo lá. Obrigado a você maneiro. pelo espaço de verdade. Tamo Um prazer junto. enorme estar aqui com você. Muito obrigado também pelo que você faz pelo nosso segmento. Exato. Que sem você seria muito mais difícil, pode ter certeza disso. Pô, obrigado, gente. É isso, rapaziada. Valeu, Gisele. Até mais.